Até que o Bolsonaro conseguiu adotar pela primeira vez um técnico, um ministério mais competente, que nós nunca tínhamos visto antes, né? Quando era ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a senadora bolsonarista Damares Alves bancou 2 ONGs envolvidas no esquema de direcionamento de recursos públicos, contratações irregulares e falsificação de documentos. O dinheiro que deveria ser usado na formação profissional de adolescentes e mulheres presidiárias e vítimas de violência foi parar nas mãos de empresas de fachada, cujos sócios são laranjas. De acordo com a Controladoria Geral da União, o prejuízo aos cofres públicos é de pelo menos R$2.500.000. Mas o valor pode ser bem maior, pois a auditoria se limitou a uma parte dos convênios. Somente 2 organizações não governamentais acumulam mais de R$30 milhões em verbas públicas federais, segundo dados do Portal da Transparência. Uma das empresas contratadas pelas ONGs, a Globo Soluções Tecnológicas, que recebeu quase R$12 milhões para a locação de microcomputadores e máquinas de corte, macas, cadeiras de roda, não possui funcionários e tem como sede um barraco no Rio de Janeiro. Bombando por aí. Sim, gente, é inacreditável, mas foi exatamente isso que aconteceu. O secretário de Cultura, Roberto Alvim, copiou um discurso de Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda de Adolf Hitler. Ele gravou um vídeo para divulgar o Prêmio Nacional das Artes. Além dos trechos do pronunciamento que ficaram muito parecidos com o discurso de Goebbels, a estética do vídeo, a aparência do secretário, a trilha, fizeram com que as pessoas comparassem o vídeo dele à propaganda nazista. Um ministério mais competente, que nós nunca tínhamos visto antes. 3 dos 5 prefeitos presentes confirmaram as denúncias de corrupção envolvendo os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Na Comissão de Educação do Senado, eles disseram ter recebido pedidos de propina dos religiosos para facilitar a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O FNDE é a autarquia federal responsável pela execução das políticas do Ministério da Educação. Os 3 depoimentos apontam que os pastores seguiam um roteiro para extorquir os municípios. Primeiro, os prefeitos eram chamados a uma reunião no Ministério da Educação. Depois, convidados a um almoço informal, onde, longe do ministro, eram avisados pelos pastores que seria necessário pagar propina para liberar recursos que seriam destinados à construção de creches ou escolas. Nesse almoço tinha uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos. E a conversa lá era muito bem aberta. E ele falou rapidamente, disse, olha, para mim, você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas. E depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região, a região de mineração, você vai me trazer 1 quilo de ouro. Ele falou, prefeito, o Brasil é muito grande, nós temos mais de 5.600 municípios, não dá para ajudar todos os municípios. Eu disse, não dá, pastor? Ele falou, mas eu consigo te ajudar. Você assina o ofício, eu já coloco no sistema e em contrapartida você deposita R$40 mil na conta da igreja evangélica. Para o prefeito de Bonfinópolis, em Goiás, os pedidos começaram ainda antes da ida a Brasília. Em março do ano passado, ele foi chamado a uma reunião com o pastor Arilton, em Goiânia. Ele teria pedido que o prefeito comprasse 1.000 Bíblias. O objetivo seria garantir a presença em um encontro com Milton Ribeiro. E eu falei, mas quanto que é essa Bíblia e quanto que seria? Quantas Bíblias seriam? Não, compra aí umas 1.000 Bíblias. Falei, qual o valor delas? R$50. O prefeito afirma não ter dado a contribuição. Ainda assim, ele teria sido chamado a uma reunião no Ministério da Educação, realizada 10 dias depois. Em seguida, novamente todos foram ao restaurante na capital federal. Quando chegou o pastor Arilton na minha mesa e me abordou de uma forma assim muito abrupta e direta. Eu preciso de 15 mil na minha mão hoje. Você faz aqui uma transferência para minha conta, porque esse negócio que para depois, isso não cola comigo não, porque vocês políticos são um bando de malandros que não tem palavras, se não pegar antes, depois
não paga ninguém. As denúncias divulgadas em março pela imprensa levaram à queda do ministro Milton Ribeiro. Ele foi convidado a depor no Senado na semana passada, mas não apareceu e sequer justificou a ausência. Os senadores da Comissão de Educação devem ouvir nesta quinta-feira os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos. Na mesma data, depõe o presidente do FNDE. Um ministério mais competente, que nós nunca tínhamos visto antes. Agem Dominguete afirma que recebeu em fevereiro propostas para pagamento de propina para facilitar a venda de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca para o Ministério da Saúde. Segundo o representante da Davat, o diretor de logística da pasta, Roberto Ferreira Dias, propôs o pagamento de $1 por dose da vacina comprada. Ferreira tem padrinhos fortes, por exemplo, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e também o presidente Jair Bolsonaro, que tentou indicá-lo para o cargo de diretor da Anvisa, o que ocorreu em outubro do ano passado. Um ministério mais competente, que nós nunca tínhamos visto antes. Conhecimento, né? Por exemplo, quando o presidente fala, eu não vou tomar vacina, o senhor, né, como um cientista, né, como o próprio Josias falou, né, um homem que é do conhecimento e tudo mais, o quanto o senhor gosta, né, da ciência e valoriza ela. O fato do presidente levantar a bandeira de ser contra a vacina, ele comprou vacina, eu sei que o senhor vai falar isso, mas ele fala que não vai tomar a vacina, falou que a filha dele não ia tomar a vacina. Isso não causa um desconforto? Na verdade, eu ia falar exatamente isso que você falou, né? Do meu ponto de vista, institucionalmente, ele cumpriu a função dele, né? De liberar o recurso para desenvolver as vacinas, comprar as vacinas do Ministério da Saúde e assim por diante. Fazer a estrutura, agora a gente tem o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, né, para produzir vacina nacional para todo tipo de doença. Agora, com relação à opinião dele como pessoa, né, eu não posso interferir nisso, assim como não posso interferir na opinião de ninguém. Mas uma coisa eu digo, que eu estou tentando aí convencê-lo, né, e que ele até me chama de chato de vez em quando com isso aí, nós estamos tentando convencê-lo aí para poder tomar essa vacina nacional, né, que sem dúvida nenhuma seria uma coisa bastante interessante e importante para preservar a saúde. Um ministério mais competente, que nós nunca tínhamos visto antes. O Ministério Público Federal no Pará ajuizou uma ação civil pública para que a União e a senadora e ex-ministra Damares Alves paguem uma indenização de R$5 milhões à população do arquipélago do Marajó, no Pará, após falsas alegações de abuso sexual e tortura contra crianças marajoaras. Na ação, o Ministério Público pede que cada réu pague R$2 milhões por danos sociais e morais coletivos que vão ser convertidos em favor de projetos sociais destinados à região do arquipélago. E tem um ditado que diz: nada não está tão ruim que não possa piorar. Menino veste azul e menina veste